Oi pessoal, mais um episódio do Pode Estudar e hoje com o assunto Guerra de Canudos. A gente trouxe Samuel, Duda e Thalita para falar, comentar um pouquinho sobre algumas coisas que aconteceram antes, como foi o desenrolar, né, dessa guerra. E, enfim, como é que a gente pode começar? Pode começar também falando da seca, né? Do como tava lá a época, que a galera tava passando por várias crises, que estava a seca que estava se passando no Nordeste todo, causando muitas misérias, perda de gados, que era a fonte principal de economia, as plantações também, as terras, várias coisas. E as pessoas também estavam passando fome, né? A fome também, que estava muito grande, muitas mortes. Pois é. E muitas mortes também. Aconteceu no início da Primeira República. Isso. E quando eles sofriam crises sociais e econômicas por causa da seca. Isso foi lá em 78. E aí, não foi, como o Duda estava falando, não foi só na Bahia. Por mais que a Guerra de Canudos tenha se passado na Bahia, foi no Nordeste em si, no Ceará. Que né? foi onde teve o maior grande número de mortos, assim. Pois é. Uma das áreas que mais sofreram com essa seca. E aí surgiu o famoso coach Antônio Maciel. E aí ele era um religioso, ele acreditava que tudo aquilo iria se acabar com a fé, com a perseverança. E aí toda aquela conversa foi juntando pessoas, e eles começaram a caminhada. Junto com o Antônio Conselheiro. Basicamente, quase todas as pessoas da população. E ele também teve uma maior grande quantidade de números, né? Que foi mais de 20 mil pessoas, então 20 mil pessoas são muita gente. E com esse papinho de fé, de que tudo vai melhorar e não sei o que, ele conseguiu conquistar essas pessoas. E foi onde a igreja teve um pouco de medo em si, porque ela estava perdendo seus fiéis para um líder da época. E aí teve vários conflitos, né? E eles ficaram um pouco na defensiva, assim, com medo de perder os seus fiéis. E a própria igreja praticamente perde seu poder. E a própria igreja ainda foi contra, né, Antônio e tal, em algumas guerras e revoltas. Pois é. Sim, sim. E aí eles estavam perdendo os fiéis, também estavam perdendo os trabalhadores, porque todo mundo estava querendo seguir, sabe? Tava tendo, eles chegaram na... Ele criou uma comunidade, que era a comunidade Canudos, né? Isso. Numa fazenda abandonada, Uma fazenda. lá no E interior aí da ali Bahia. eles começaram a desenvolver A própria civilização, né? Aí a igreja começou a perder fiéis porque colocaram em setor de agropecuária, latifúndio, para tentar realmente acabar com aquela crise, né? E meio que as pessoas queriam alguma coisa para comer, porque ninguém quer passar fome, né? Então... E ele começou com essas economias e com as suas palavras. E ele até construiu uma própria igreja lá para a galera do pessoal Ele lá. era religioso. Ele era religioso. Que nem aquele negócio que tu falasse, né? Que quando ele vinha de lá, parecia que tava vindo de frente. Pois é, ele, durante essa caminhada, minha gente, tava tendo seca, muita gente morreu durante o caminho, porque foi uma caminhada longa, né? Eles não tinham comida, não tinha... E andavam longos distâncias. Exatamente, e diziam que ele de frente parecia que tava de lado, tão fino que ele era. Maguinho. Mas Pois aquelas é. coisas. Naquela época a estrutura econômica era a base do latifúndio, onde predominava a monocultura e essas coisas. Sim. Pois E é, também tava com a se seca acabando. juntando. Com a seca. E aí o povo começou a colocar o mal olhado, né? Porque a igreja estava perdendo fiéis. Os ricos da época estavam perdendo seus trabalhadores. Pois né? E aí a Tentaram atacar, República... não foi? Essa comunidade 4 vezes, mas eles não tiveram o sucesso. Pois E aí na quinta conseguiram e acabaram com essa comunidade e tiraram o poder, né? Tipo assim, e a cidade deles do mapa. Então Pois é. conseguiram. E esse conflito mesmo, ele se iniciou no dia 7 de novembro de 1896 e se estendeu a um ano de conflito. Você é boa com data, viu? Porque eu... Aí começou, se estenderam, né, por um ano por uma besteira. Uma besteirinha. Não. Besteira não, porque a minha mãe tava esperando aqui a tal da madeira. Não, escuta essa história.
Olha, se aquece, Olha, viu? ele ficou vermelho, viu? Vamos lá, como Tanta foi? coisa pro povo brigar, e o povo vai brigar por Tu madeira. também não brigaria? Tu tá falando de quê? Aí Ui. pronto. Aí pronto, começaram lá, como a gente tava falando aqui, eles tinham suas próprias civilizações, casas, igrejas. E Antônio Conselheiro estava, olha, vou querer dar uma melhorada aqui nessa igreja e tal. Então eu vou pedir uma encomenda de madeiras, tocos de madeira, assim, pra poder conseguir construir ao pessoal do Juazeiro. Aí beleza, né? Ele foi lá, pediu. Então, quero madeira e tal. Eles, beleza. Aí fizeram o pagamento, tudo e tal. Não enviaram a bendita da madeira. Foram cobrar a madeira, disseram que não iam mandar e não sei o que, sei o que lá. E começou todo um conflito Pela madeira. causa por causa madeira. da madeira. E é isso, amigos. O que é que o povo não faz, né? Por causa de uma madeira, né, nossa mão? Que é isso contra mim? Mas acontece. Enfim. Aí também, voltando um pouquinho, Antônio, ele foi morto e, tipo, Foi morto depois. Foi lá no final. e também isso. a cabeça dele foi meio que um troféu na época. Pois é, porque quando instaurou a República, eles não estavam nada gostando de uma nova civilização. Eita, informada. civilização se formando. A igreja estava vendo fiéis. Eu tô gorda de Tá, a saúde, gente viu? maravilhosa. E aí começou a igreja empurrando assim, e que é isso? Eu tô perdendo meus fiéis, bora, ajam. E aí, Interrompendo aí rapidinho, porque meio que ele pregava uma forma de catolicismo. sim, Por isso Ele que era religioso. ele era religioso. Aí também começou, assim, vamos dar início agora aos conflitos, né, que Sim. estavam acontecendo com os militares. Prudente de Moraes Maria começou Fardinha tá aqui, viu? depois. Falou de militar chegar. Ai, fiquei vermelhinha aqui um pouquinho. Oi, vamos parar, calma. Aí quando começaram os conflitos, né, com o exército brasileiro e militares e afins. Depois desse conflito com a madeira, com todo esse rolê lá no Juazeiro, os sertanejos começaram a querer se vangloriar mais, cada vez quererem, tipo assim, estar acima de tudo. E eles estavam sendo muito rebeldes e Prudente de Moraes não gostou disso. Ele, que é isso? O que esse povo tá achando que Vamos é? baixar a Inclusive, o bola. Prudente de Moraes foi ele que enviou os soldados, né? Ele enviou os Pois é, soldados ele era no bem- primeiro. Olha, que moral. Ele era prudente. Prudentes. Aí começou enviando, né, os militares e começaram um conflito entre os sertanejos e os militares. Mandaram uma pequena quantidade de Foi. começo. E não deu certo. Só 5 mil. Aí. Morreu tudinho. Era 25 mil seguidores que ficavam 25 mil. naquela fazenda. Aí muita Pra 5 gente mil, passou por realmente. Pois é. Uhum. Aí não deu certo. Acabou, os militares morreram, muitos militares morreram. E assim foi se prosseguindo, né, os outros conflitos. Eu vou deixar pra vocês comentarem. Vamos falar? Porque eles, tipo, por mais quando acabou, né, poxa, não deu certo. Aí o que é que o Prudente de Moraes falou? Não, aí foi Arthur. Não, Eles- Arthur foi o último. Aí depois veio o exército brasileiro mesmo. Foi. Aí chega o exército brasileiro, Moreira César. Moreira César. E aí, quando viu que não dava certo, entrou o exército brasileiro pra... Acabar também, né? Exatamente. Tentar tirar do mapa. Mas aí foi nesse que deixaram as armas. Foi, olha, Foi. o pessoal de Canudos fizeram, armaram. Inclusive, naquela época eles usavam, tipo, canhões e essas coisas. E, tipo, é uma arma de alta tecnologia comparada àquela época. Mas aí eles foram tão burros que deixaram armas naquele local. E aí as próprias armas deles foram usadas contra eles, né, Júlia? Porque, que nem que ela tava falando, eles tinham um armamento pesado comparado aos que eles usavam, que era só aquelas espingadazinhas com aquelas balas de chumbo, né, e tal, e machado, pedaço de madeira. Aí eles arrumaram, os sertanejos arrumaram uma encossada pra eles. Quando o exército brasileiro estava chegando, eles ficaram escondidos assim e tal, e Eles pegaram ficavam eles de meio que surpresa. Um buraco No assim, né? estoco, tá ligado? Aí se enfiavam e, tipo, se esconderam, não foi? Aí, Entraram na terra? É, Não tipo assim. trincheira, não? não, as trincheiras Aí- eram da Primeira Guerra Ah, Mundial. sim. Aí Era só um buraco. era só nos É. pontos, assim, nas montanhas lá mesmo. Aí se esconderam, aí pá, pegaram de surpresa. Pois E é. era em Aí, grande ó. quantidade. E o O exército povo brasileiro, ó, vazou e deixou as armas pra vê ele. que galera Que legal. deu Uma reforçada maior. Exatamente. no conflito. Eles já eram em grande quantidade e agora estavam Com armamento armado. mais pesado. Pois é.
A gente sai de espingarda pra fuzil. Armados até o dente. E aí teve Moreira César. Que... Vocês não querem comentar, não? Vou ter que falar tudo. Aí a galera vai me chamar mesmo de Maria Farda, porque eu tô falando todas as partes do exército aqui. Você se empolga nesse assunto. Olha, sim, aí chegou o Moreira César, que ele também veio em grande quantidade, e ele armou toda uma encostada também junto com o Prudente de Moraes, se juntaram e tal, não sei o que. Eles não só foram com a ideia de tipo, não, vamos matar logo, vamos. Eles pensaram antes de agir, porque não foi isso que aconteceu quando deixaram a arma lá, quando o exército tomou a frente. Criaram armadilhas. Exatamente. Começaram, não, vamos fazer isso, estratégias. Né? Porque eles eram de maior quantidade, mas tinham os pontos fracos e aí eles começaram a analisar, enfim. Sem contar também, né, que Moreira César era um cara que, tipo, ele era um líder também, né, da época e tal. E aí quando ele fez essas coisas, depois que ele fez todo o fuzuê, ele acabou morrendo de que tudo, né? Epilepsia. Ele era epilético e ele teve 2 crises de epilepsia no começo do conflito. Quando ele mandou demais, aí as tropas pra lá, olha galera, a gente vai atacar agora. Quando chegou lá, começou e acabou-se o rolê dele. Deus o tenha. Amém. Ou não. Amém. Amém. E ele também, ele era um cara muito famoso na época, que ele não só comandou essa revolta, mas era um coronel do exército brasileiro. Exatamente. E ele comandou outros negócios famosos também, que eu não tô lembrando agora, mas uns conflitos famosos também. Umas revoltas famosas Pois também. é. E aí, como a Thalita falou, eles tinham canhões. E aí foi quando começaram a usar, foi lá no Quando Oscar, isso, o general, ele... Aí ele foi e utilizou isso a favor, porque ele já estava cheio de tudo que estava acontecendo, as mortes que estavam se sucedendo. Agora eu falei certo! E a igreja estava, né, colocando pressão em cima. Quer saber? Bora logo acabar tudo com isso. Aí colocou um monte de canhões e aí matou. Dessa vez conseguiram Exatamente. acabar com toda a civilização, as pessoas de Canudos. Pois é. Foram 25 mil pessoas mortas, galera. Muita gente. 4 tentativas. Exatamente. Na quinta, né, que obtiveram sucesso. Pois é. E, como eu tava dizendo, né, Antônio, ele acabou morrendo e tal, juntamente com os seus fiéis, claro. E também aconteceram muitas barbaridades naquela época. E sua cabeça foi vista como um troféu. Pois é, porque ele era o líder daquela situação, sabe? Ele era o líder do que a igreja estava perdendo, do que os senhores estavam perdendo dos trabalhadores. Então, bora, agora eu quero a cabeça desse aí. Aí foi vestido como um troféu. Como um troféu. Exatamente. De várias tentativas. Pois é. E eles, além disso, depois que tiver toda essa matança, tanto de militares quanto dos próprios sertanejos, eles tiraram a cidade de Canudos do mapa, tipo, não existe. Puf, acabou. Se não tem Canudos, não tem nada. Aí, enfim, deram fim total, tiraram do mapa, fingiram que nem existiu mesmo. Pois é. E acho que é isso. Quem é esse? Manuel Vitorino. Ele ocupou o lugar da presidência em família. Ele foi antes de Prudente de Moraes, não? Foi antes de Prudente de Moraes. Pronto. Foi quando instaurou a República e aí ele veio, Arthur, não, Vicentino. Como é o nome do Vicentino? Vicentino, quem é Vicentino? Enfim, Ai, gente, ele pegou. Vicentino, pronto. Ele pegou a liderança, só que aí depois chegou Prudente de Moraes e tomou o lugar dele. É isso? Essa falar de maneira que Samuel se empolga. Eu acho que esse tema caiu no grupo certo, né, gente? Olhe o Já trabalho. cena, por favor, né? Vamos Eu lá. acho que A é isso. gente já fala. Vamos Acho parar. que é isso, né? Acho que é isso. A gente Enfim, resumidamente, tudo foi por conta de uma madeira. Por causa disso daqui, ó. Muitos militares morreram, muitas pessoas morreram. Pois é. Tristezas, desgraças Caos. aconteceram no meio do caminho. Caos. Exatamente. Tudo por causa de um coach. Um pouco. Tá vendo vocês Foi a aí? nova república, teve a fome, teve nova civilização, caos, morte, madeira Madeira. e, enfim, Basicamente basicamente isso.
E é isso. É assim que a gente finaliza o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado. E, enfim, até mais. Tchau. Tchau.